Olá, pessoal. Muito boa noite para todos. Bom dia, boa tarde, no seu horário que você vai ver esse vídeo. Mais uma vez estou aqui para a gente falar sobre temas que são extremamente necessários, temas do cotidiano de todo mundo. Então, serve tanto para os homens como para as mulheres, para todas as pessoas. E aí, hoje eu chamei a Mariana para vir falar para a gente sobre ter tempo para os filhos e família. Como que ela divide, quais as dicas que ela dá, as orientações que ela dá e o que que ela faz também para poder administrar esse tempo, ser mãe, trabalhar no home office ou trabalhar no CLT. Ela vai falar um pouquinho de como, de altas dicas. Pega um papel e anota aí. E aproveitando, se inscreve no nosso canal e curte muito esse vídeo aqui e compartilha também com outras pessoas. E faz seu comentário aqui, o que que você vai achar, o que que você vai também sugerir para nós de dicas para outras pessoas ter tempo para os filhos e a família. Vamos lá. Mariana, é um prazer te ter aqui, você comigo. Então, eu quero te perguntar, como Muito que você prazer. faz para administrar esse tempo, Mariana? Então, Liz, acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu sou mãe de 4 meninos. Então, é uma rotina muito puxada, né? O mais novo tem 2, o mais velho vai fazer 13. Então, a gente tem que se dividir entre todas essas necessidades e todas essas etapas de que cada um pede, né? O dividir, ele acontece automaticamente, assim, já para mim, né? Eu era aquela mãe que reclamava do tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não posso fazer, não posso me cuidar, não posso ir em lugar nenhum porque eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Quando eu aprendi a administrar tudo isso, tudo ficou muito mais leve, né? Eu tenho 4 filhos porque eu escolhi ter muitos filhos. Então, se eu escolhi ter muitos filhos e viver essa maternidade de muitos filhos, eu preciso saber administrar essa maternidade de muitos filhos, né? Então, a dica mais valiosa que eu acho que eu posso dar é aprender a ser leve. Aquela mãe, a gente tem o hábito de achar que a mãe tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. E o dar conta de tudo não significa dar conta de tudo o tempo inteiro. Significa que a gente precisa escolher a prioridade do momento, né? Eu cuido das 4 crianças, né? Eu tenho meu marido também trabalha em home office, mas o trabalho dele ele fica isolado, ele não para cuidar da casa, porque essa obrigação é minha, né? Essa função é minha, a função dele é prover, a minha função é cuidar. Então, embora ele esteja em casa, se eu precisar, claro que ele vem me socorrer, né? Mas não é a prioridade não é mexer com ele. Então, eu preciso dar conta da casa, eu preciso cuidar da alimentação, eu preciso cuidar da roupa, da louça e seja qual for a necessidade das crianças, porque para mim a prioridade não é que eles tenham a casa, a comida e a roupa lavada, é que eles vivam bem tudo isso, né? Não é para ser só uma casa, é para ser um lar. Então, aqui a gente tem uma rotina de jogos, né? A gente todo sábado à noite a gente faz a noite de jogos e a gente vai até 2, 3 horas da manhã às vezes com eles jogando jogo de tabuleiro. A gente tem a rotina de leitura. Eles fazem a leitura individual dele. Em outros momentos eu faço uma leitura em voz alta, né? A gente tá lendo agora Sherlock Holmes com eles. Eles adoram histórias de aventura. Então a gente faz essas leituras, então a gente vive mesmo o que tem que viver. Se não der para lavar a louça antes de dormir, a louça vai ficar suja na pia. Se não der para dar a faxina da casa, a casa vai ficar esperando a hora da faxina. Mas eles não podem esperar, né? Eu preciso viver isso com eles todos os dias. Isso é muito importante. Eu acredito que a qualidade. Hoje mesmo eu estava falando com uma cliente justamente isso, que a filha dela vai para a escola. E aí tá a dificuldade de adaptação na escola integral e tudo, e ela sempre fala, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Eu falei, procura agora o momento de estar com ela para ter uma qualidade de tempo.
Porque não adianta, às vezes, a gente passa o dia inteiro, eu vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, eu tenho que ir correndo para casa para ficar com os filhos e tudo. E chega em casa, cada um vai para o seu canto, cada um vai para o seu quarto, não tem interação, não tem conversa, não tem toque físico, né? O abraço, né? Aquele acolhimento. Então não tem, tá tudo solto, né? Cada um senta e cada um fica no seu quarto ou no seu, hoje é no seu celular. Então, é muito É, importante isso, e pelo que a gente acompanha também, é, essa qualidade, eu acho muito válido. Os jogos, adoro os jogos, essa interação da leitura, mas a gente vai, a gente, quando a gente tem os filhos, a gente vai crescendo, a gente vai, assim, vai se tornando mãe, né? Essa função, você falou bem, essa função. Como a gente acha isso pesado no início, né? Até a gente entender que pode ser uma coisa muito mais leve. Eu já passei também é dessa fase de, verdade. que vai isso, que vai aquilo, que tem que fazer, que amanhã tem que... Não, tem não. É o que dá, é o que der conta agora, né? E agora meus filhos também já estão todos grandes, criados, já tem netinha também. Mas é isso. Então, como que você pode, quem era a Mariana antes de ser mãe? Nossa, a Mariana ser mãe já tem um bom tempo isso. A Mariana, antes de ser mãe, eu ainda era estudante, né? Então, eu estudava, fazia faculdade, corria atrás da vida, né? Trabalho, estudo. Eu engravidei na lua de mel, né? Então, eu não tive muito tempo sozinha com o marido antes do primeiro filho nascer, né? Já foi uma decisão nossa também de engravidar no início do casamento. Então, eu não tive muito tempo da vida de casada antes da maternidade, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim intensa, sempre gostei de fazer, sempre gostei de ir atrás, sempre gostei de conhecer o novo, de uma experiência nova, de fazer outras coisas, né? Eu sempre fui assim muito ativa, né? Sempre gostei muito de ler, porque eu acho que a história leva a gente para outros lugares, né? Então, sempre gostei de ler, sempre gostei de ter a minha música, sempre gostei de estar rodeada de pessoas, e eu sempre gostei do barulho. Então, eu acho que por isso que eu tenho muitos filhos também, porque eu sempre gostei do barulho. Ai, você acha que os filhos tiram muita liberdade da gente? Olha, depende do que você chama de liberdade. Eu vejo muito hoje as pessoas casando, tendo filhos e querendo viver a vida que vivia quando era solteiro. E eu acho que não condiz, assim, não tem como, né? Eu tive filho, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu decidi viver isso. Então, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, mas eu sei que eu tenho a responsabilidade de 4 crianças que precisam ser protegidas. Então, é, é, fica aí com meu filho para mim, porque eu vou ali num show, numa festa, e depois eu volto e pego. Eu não gosto desse conceito de vale night que as pessoas têm hoje, né? Quando a gente deixa uma criança aos cuidados de outra pessoa, a gente pode estar deixando ela desprotegida. Então, se eu escolhi ter filhos, eu vou ter os meus filhos, né? Meu marido é motociclista, então a gente, desde, desde que o primeiro nasceu, a gente vai para os eventos de moto, por exemplo, e às vezes a gente acampa nesses lugares, os meninos sempre foram, né? Eles sempre estiveram presentes, eles sempre viveram tudo que a gente vive, né? Onde eu for, eu vou levar. É claro que eu tenho que selecionar o lugar que eu vou, né? O que que você acredita que, que é extremamente importante nesse convívio, né, do lar? Que você tem um lar, né? Você tem um lar, você tem uma família. O que que você aprendeu? Você acha que a gente traz acredito que essa função maternal, função família, né, que é quando a gente opta por ser mãe, ter os filhos, um casamento e tudo mais,
acredito que a gente vai nascendo todo dia um pouquinho, porque a gente vai aprendendo todo dia. E o que que a Mariana aprendeu até hoje com isso, essa função O que eu maternal? aprendi é que a vida é muito melhor quando a gente tem companhia. Então, é claro que eu tive as minhas experiências antes da maternidade, né? Tive as escolhas que fiz antes da maternidade, mas eu fiz essas escolhas e vivi sozinha a experiência, né? É claro que às vezes com um amigo ou com alguém da família, irmão, né? Mas a vida é muito mais gostosa quando a gente tem companhia, né? Eu gosto muito de rir, eu gosto muito de brincar. O meu marido também gosta muito de rir, de brincar. E os nossos filhos também, consequentemente. Então, como a gente faz isso como rotina, isso faz parte de quem a gente é, faz parte da nossa característica como família, as coisas ficam muito mais leves. Mariana, o que que você sugere? Qual a dica de ouro assim que você dá para as mães? Muitas pessoas, muitas mães, talvez homens também, quando ver esse vídeo, vão falar sobre, mas esse negócio de ficar em casa é cansativo, não sei o quê. Acredito, gente, que cada um tem a sua vida e a sua escolha. Então, se ela, igual ela falou no início, ela não é uma função, a função maternal. E é uma função que é temporária. Acredito que você concorda comigo também, né? Aquela Sim, função que é igual essa dedicação que você está exclusiva aí com os meninos e está certíssimo. Muito bom isso. É, então, quando você for, quem for ver o vídeo e for fazer o comentário, pensa bem, não quero que julgue, porque julgar não leva nada a lugar nenhum. Mas a gente precisa de acolher e compreender que cada um tem a sua vida. E eu concordo com ela, isso eu queria muito se na minha época eu tivesse essa oportunidade. Na minha época, na verdade, quando eu tive meus filhos, eu falei, eu vou ficar em casa com eles até os 5 anos de idade, para depois eu sair para estudar, né, eu trabalhar, fazer qualquer tipo de coisa. Mas eu, infelizmente, não dei conta, né, entrei numa crise, depressão pós-parto, então para mim foi, eu tinha que, aquela super proteção, né, que a gente fica, aquela super mãe que não pode sair de perto, se vai acontecer, você está respirando, você não está, porque eu vivi assim, né, mas eu entendo hoje que foi uma fase que eu estava de desequilíbrio emocional, né, não foi é porque a gente acha que vai dar conta ali, mas a gente falta bastante coisa. Tem muita coisa por trás, né? Haja protocolo. Mas qual que é, não é? Qual que é a dica que você dá? Qual a orientação, Mariana, que você dá? Até para essa serenidade sua, que eu tô achando tão bom. Qual a sua orientação e a sua dica que você dá para as pessoas, para as mães, para os pais que vão ver esse vídeo aqui? Gente, aproveitando, curte aqui, se inscreve no canal e coloca seu comentário aqui, porque os comentários dela, a fala da Mariana é extremamente importante e poucas pessoas estão preparadas para esse tipo de conversa, né, Mariana? Mas deixa aí uma dica olha, de orientação para as mamães, para os papais e para quem for ver aqui nosso. eu acredito que a mulher, dentro de um casamento, eu estou falando, né? A mulher dentro do casamento, ela pode trabalhar, mas não significa que ela é obrigada a trabalhar fora, né? Se ela quer trabalhar fora, vai trabalhar, nada impede, né? Só tenha o cuidado de não deixar os filhos desprotegidos, né? Saiba muito bem onde eles estão, com quem eles estão e o que eles estão fazendo. E tenha o tempo de qualidade. Nada impede de trabalhar fora. Eu trabalhei fora até o ano de 2019, né? Em 2019 eu só tinha 3 filhos, né? Mas eu trabalhei fora até o ano de 2019. Quando meu marido começou a conseguir trabalhar mais e fazer render mais, né, o salário, eu fui parando de trabalhar fora aos poucos. Eu era professora, então trabalhava 40 horas em escola, era muito puxado,
nesse sentido de que eu passava 40 horas na escola e eu chegava e tinha que dar conta do restante das coisas, né? A casa, a comida, a roupa e ter o tempo de qualidade. Então, eu optei por me afastar do trabalho por causa de preferir a maternidade. Então, eu queria viver bem esse momento, eu queria viver intensamente a minha maternidade. Então, foi uma questão de escolha mesmo. Até o mês passado, eu ainda trabalhava numa empresa, na área administrativa de uma empresa, mas eu trabalhava em home office. Eu estava dentro de casa e meio que eu fazia o meu horário, né? Então, ainda era mais fácil do que trabalhar fora. Desde dezembro, meu marido falou: olha, quando quiser sair do trabalho, pode sair, que agora eu assumo, mas sempre tendo esse cuidado de cuidar da educação. Tá estudando? Não tá? Vamos ler? Né? Os dois mais velhos, um toca violão, o outro toca teclado. Então vamos lá, vamos ensaiar, vai treinar, vai aprender uma música nova, deixa eu ver como é que tá. Então eu sempre fui assim. E não é uma questão de super proteção, é uma questão de proteção. À medida que eles vão crescendo, eles vão se tornando independentes, né? Aqui em casa, cada um tem a sua rotina de obrigação também. Não é tudo de mãozinha beijada, tudo entregue na mão, não. Eles têm a rotina de responsabilidades deles. Então, assim, até o de 2 anos, por exemplo, ele é o responsável de pegar a roupa suja no banheiro e levar para a área de serviço. Ele passa 1 hora correndo dentro de casa carregando roupa suja. E tá tudo bem, né? E eles vão fazer as obrigações deles. Eles têm essa responsabilidade. Uma regra que temos aqui em casa é que televisão só na sala. Ninguém vai para o quarto assistir televisão, ninguém vai para o quarto se trancar para mexer no celular. Aqui essas coisas são feitas na sala. Primeiro, porque a gente consegue acompanhar o que está vendo, porque a gente sabe que internet hoje é complicado a gente deixar a criança sozinha, né? E segundo, porque a gente divide esses momentos. Então, a gente faz isso com frequência, né? Então, tem um momento que eles estão estudando, eu estou fazendo outra coisa. Estou cuidando da casa, ou cuidando. Hoje eu faço a parte de mídias sociais, né, do meu marido. Então, às vezes, eu estou produzindo algum conteúdo para ele, produzindo alguma coisa. Mas os meninos estão sempre aqui em volta de mim, eles estão sempre por aqui, né? Então, a gente tem que aprender a dividir isso, né? A organização é fundamental. Se eu não conseguir organizar essa rotina, tudo vai ficar muito mais pesado. E aí fica tudo desordenado, né? Eu sei que tem gente que vai falar assim, meu Deus do céu, como que ela dá conta disso tudo e ficar nessa calma, nessa tranquilidade? Eu sei que a gente tem momentos de puxar os cabelos e tudo mais. Tem, Ainda mais uma casa com sempre 4 homens, 5 homens, né? Que tem um marido com cinco. 4 homens. Então, é, é, realmente é se virar mesmo nos 30 para lidar com esses 4 homens aí, e o marido também, claro, né? E assim, eu. O que é interessante, o que é bom, é que a gente precisa passar para as pessoas compreenderem, inclusive outras mães, outras mulheres também, que pode realmente ser mais leve. Sem aquela história, de, porque meu marido não ajuda, porque o marido trabalha fora o dia todo. Não, é aproveitar a qualidade de tempo. Vamos comer todo mundo junto? Vamos, né? Isso é uma coisa muito É, bacana. Se a hora do alimento, pelo menos fala assim, tem gente que trabalha fora o dia todo, não sei o que, cada um come na hora que der, não sei o que. Mas a hora que der para aproveitar e estar junto e ter realmente aquele momento intenso, um momento de escuta, um momento de acolhimento para todo mundo, um momento de abraços ali, isso é ter qualidade de tempo, né? Para com os filhos e com a família também. E esses momentos são marcantes. Quando... Sabe o que aconteceu essa semana, que é bem o que você está falando?
Meu marido, ele trabalha na área de construção civil, né? E aí ele foi visitar uma obra que ele estava realizando um projeto. E ele chegou, eu estava quase terminando de fazer o almoço. E aí ele chegou e falou: então eu vou sentar com os meninos um pouco e para esperar o almoço. Ele foi para o quarto dos meninos, sentou no chão com eles e foi brincar de carrinho, né? Os mais velhos sentados lá em volta e os pequenos brincando com ele de carrinho. No dia seguinte, eu estava lá fazendo o almoço, o pequenininho de 2 anos chegou e falou: mãe, cadê o papai para brincar? Então, assim, eles carregam isso. Então, para mim é fácil esse sentido de dar um momento de qualidade, porque eu estou em casa o tempo todo e eu estou aqui para isso, né? Mas e quem está trabalhando fora, são momentos valiosos, assim, são memórias afetivas que a gente gera com pequenas coisas. Então, assim, ele vai lembrar muito mais do momento que o meu marido sentou e foi brincar com eles de carrinho, do que se o meu marido trabalhou e trouxe comida para casa e pagou a conta. Então, são pequenos momentos. Então, se você senta e brinca um pouco, ou se você vai levar para tomar um sorvete e deixa fazer o que quer, deixa fazer aquela sujeira, é lembrança que ele está gerando. Ele vai lembrar muito mais dos momentos que eles viveram aqui comigo do que se a casa estava limpa ou não. É claro que a gente não vai viver na bagunça por causa disso, mas se eu deixar de limpar o chão um dia, eles vão perceber, vão sentir falta do chão limpo? Não vão. Eu fico Então, vendo você falando assim de memórias afetivas, né? Isso é muito importante. É uma das coisas que eu trabalho também sobre isso, renascimento, que a gente trabalha muito sobre isso. Essas memórias, essas lembranças que a gente tem que marcam a gente, tanto pro, aliás, para o lado bom e algumas memórias que guardam para o lado ruim também, né? sim, Porque depende de como que a criança vai interpretar naquele, de como que ela vai trazer essa, qual a percepção que ela vai ter e o registro que ela vai dar naquele dia que ela passou por essa experiência. Extremamente importante, muito importante. e eles percebem tudo, né? Então, Tudo, tudo. Principalmente os mais tudo, novos tudo. aí, eles leem tudo dentro de casa, eles leem o inconsciente da gente até mais que a gente não lê. A gente até entender É isso de verdade. fora, mas eles não, eles têm essa capacidade. Mariana, deixa uma dica, eu quero que você deixe uma dica, não, a dica você já deu. Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que vão ver, as mães que vão ver, as pessoas que vão ver, de, no geral, como que a gente pode ter, então, eu acho que você já falou várias vezes, mas uma coisa assim que te toca, que você tem essa satisfação que vem lá da alma, assim, dessa dica para você, como que a gente pode ter esse tempo para os seus filhos e o tempo para a nossa família. A dica, assim, a dica na mensagem, abrace, beije, cheire, porque eles vão crescer. E à medida que eles forem crescendo, você tem que permitir que eles vão, né? Eu não posso criar os meus filhos só para mim. Eles precisam viver a vida deles. Então, o que eu posso fazer agora por eles é prepará-los para a vida deles. Então, a base está sendo construída. Acredito que esteja sendo uma base forte, né? E eles vão viver a vida deles. Cada vez mais eles vão depender menos de mim. Então, que eles estejam preparados para não depender de mim. Porque quando eles se forem, eu e meu marido também vamos. Então, a gente tem os nossos planos para quando os filhos saírem de casa. Façam seus planos, cultivem o casamento, né? Cultivem os sonhos para depois dos filhos. Que aí eles vão viver a vida deles e eu vou continuar vivendo a minha. Nada se acaba, né? E uma coisa muito interessante que eu escutei até hoje, eu falei assim, o que que você vai ser, como que você vai, como que você vai ficar quando eu for embora? Né? O filho pergunta para a mãe, como que você vai ficar quando eu for embora, né? Quando eu crescer, né, ir embora de casa, essas coisas tudo.
E é uma pergunta também que eu vou deixar para você aqui, se você quiser responder, como que a gente fica. Aí vem várias coisas, né, Mariana? Síndrome do vazio, Muito. aquele medo de ficar, ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? O que que eu vou fazer? Aí cria aquela questão de dependência também, né? Aquele, aquela, não é a superproteção, é aquele controle mesmo, né? Que acaba prejudicando a vida dos filhos e de tudo mais, e até a da gente também, que por isso que tem muitas mães, muitas mulheres extremamente É, cansadas, porque fica nesse controle, ah, eu dou conta de tudo, eu dou conta. Também foi assim. A gente acha que dá conta de tudo e não dá conta, e dá conta do jeito que dá, mas muito mal dado. o que que é minha função? O que que é a função do outro? Eu preciso mesmo ir lá e cortar a carne do meu filho, ou eu posso ensinar ele a cortar sozinho? Então, assim, se eu ensino ele a fazer sozinho, é uma função a menos que eu tenho. Então, por exemplo, o de 2 anos, desde que ele aprendeu a comer, ele come sozinho. E assim foi com todos os meus filhos. Não preciso mais colocar comida na boca de ninguém. Eu não preciso, e uma coisa que eu nunca fiz, comer depois que todo mundo come, porque estava dando comida para uma criança. Não, eu sempre vou comer junto. Se eu ainda tenho que auxiliar, eu vou auxiliar. Mas eu tenho que ensiná-los a ser independente. Então, assim, você tem que saber arrumar a sua cama, você tem que saber pegar o seu copo que você usou e pôr na pia, você tem que saber se virar. Então, quanto menos eles dependerem de mim, menos me sobrecarrega. Então, é por isso que eu falei, proteger é diferente de superproteger. Eu protejo, mas a superproteção não. Então, vai chegar um momento que vai doer, que vai sofrer, e eu não posso fazer nada. Eu só posso estar aqui para eles. Eles vão ter as decepções, eles vão ter as dificuldades, eles vão ter as quedas e eles vão ter que aprender com isso. Eu tô aqui, amando, só o que eu posso fazer. Eu não posso resolver o problema deles. Eu tenho que ensiná-los a resolver os problemas. Depois eles se resolvam sozinhos. Ela deixou para a gente uma grande mensagem sobre o acolhimento, o abraço, né, Mariana? O escutar os filhos, que é muito importante. Principalmente ela está falando, gente, na fase que os filhos dela estão. Então, ela tem filho de 2 a 13 anos. Se você tem um filho maior dessa idade, e você tiver alguma dica, uma orientação para você ter essa mais qualidade de tempo para os seus filhos, coloca aqui nos comentários que a gente também vai achar muito bom você comentar sobre isso. Mariana, quero te agradecer, querida. Você quer falar mais alguma coisa aqui para a gente? Olha, eu quero agradecer a oportunidade de poder mostrar um pouquinho da minha rotina, né? Um pouquinho do que eu passo em casa com as crianças. Tenham cuidado, se escolheu a maternidade, viva a maternidade. O resto a gente vive depois, se der para viver depois, e se a gente ainda quiser viver depois. Mas vivam, protejam essas crianças, elas precisam de proteção. O mundo anda cada vez mais distorcido, então protejam mesmo, tenham cuidado, abracem enquanto podem abraçar, escuta, ame, cheire, porque cheiro de filho é muito bom. Obrigada, Liz. Querida, muito obrigada. E depois você vai voltar aqui para a gente falar mais coisas, ok? Tá ótimo, só chamar que eu volto. Tá bom, querida. Muito bom. Obrigadão, Mariana. Nada. Beijo, gente. Beijo, Me gente. abraço e até mais. Até mais.